Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós vamos iniciar mais uma aula de subsídio, mais um momento onde nós nos preparamos para que a nossa escola bíblica, o nosso momento de ensino, venha ser mais profícuo, venha ter mais robustez e venha atingir um propósito ao qual ele foi criado para atingir, que é tocar vidas, transformar famílias. E hoje nós estamos aqui no meio, caminhando para o meio do nosso semestre, um semestre riquíssimo que nós falamos sobre família, A lição que nós estamos usando é essa, um novo tempo para a família, aprendendo com as famílias da Bíblia, da editora Kalel. Você que não tem essa lição ainda, entre no nosso site, adquira a lição através do site. Infelizmente, as lições físicas agora nesse período se esgotou, no final de 2020, mas a partir do ano que vem nós vamos ter uma tiragem física novamente, mas nós temos disponível no nosso site, ela é em PDF para você adquirir ali, baixar e utilizar no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Então, você não vai ficar sem esse conteúdo em suas mãos para que você venha poder ler, meditar e aprender mais com as famílias da Bíblia. No nosso sexto encontro, nós vamos falar sobre uma família que eu particularmente aprendo muito, que é a família de Samuel. Tanto a sua família primária, que é os seus pais, o seu pai, sua mãe ali, tanto quanto a sua família posterior, que nós temos pouquíssimos detalhes, mas que também mesmo com esses pouquíssimos detalhes nos ensina muito. Nós iremos aprender princípios de uma vida cristã relevante. Então, abra a sua lição, a sua revista na página 37, na lição 6, que tem por tema o seguinte: a necessidade de pureza em um mundo sujo, um mundo corrupto. O texto base está lá no primeiro livro de Samuel, vai do capítulo 1, no verso 1 até o verso 11, e um outro texto base que eu destaquei aqui também, também no primeiro capítulo de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Esses dois blocos textuais, eles são as nossas âncoras para a abordagem de cada um dos temas, para a pensagem de cada um dos tópicos, e para que nós venhamos chegar no objetivo dessa lição, na conclusão dessa lição. Então, já abra aí junto, em paralelo à sua Bíblia, já pega o seu caderno para você fazer as suas anotações e vamos para a nossa aula. A introdução é a seguinte: Samuel é uma das figuras mais importantes da Bíblia, sendo ele o primeiro dos profetas desde que o povo se estabeleceu na Terra Prometida e o último dos juízes. Aqui eu já faço uma pausa importantíssima. Samuel, ele é uma figura muito representativa, porque ele representa o elegir de uma instituição. Ele não é só uma figura individual, um ser individual, mas ele, como diz no ditado, ele é CPF e CNPJ. Ele uniu ofícios antes separados. Antes do período dos juízes, ali, também no período da peregrinação do deserto, nós vemos que todas as características divinas, esses ofícios sacerdotais, foram sendo construídos, Mas no período ali que eles estavam sedentários, no período em que eles se mantiveram na Terra Prometida, a partir do período do juízo, você vê que essas instituições, elas ficaram pálidas, elas deixaram de ser atuantes, deixaram de existir, e Samuel vem como a renovação, o broto que saiu dessa terra que estava seca, que estava abandonada. Samuel veio como uma árvore frondosa que tanto solidificou a instituição do sacerdote, o ofício do profeta, o profeta não como um vidente, mas o profeta como alguém que tem o poder de admoestar o povo, de alertar o povo, de conduzir o povo a uma vida em direção a Deus. E também, consequentemente, ele foi quem construiu as bases da monarquia de Israel, tendo em vista que Samuel foi quem ungiu tanto Saul, o primeiro rei, também foi quem ungiu Davi, que era essa linhagem perpétua que se confluiu para a figura de Jesus Cristo. Então ele é uma figura formidável, fantástica e extremamente representativa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O seu ofício sacerdotal, o seu ofício profético, por vezes ele ocupava uma posição de liderança como um rei, oligárquica, não no sentido hereditário, mas na oligarquia mesmo, de ser alguém que tinha as melhores capacidades de conduzir o povo. Então, Samuel, ele tinha em si todas essas características. Continuando a introdução, exerceu o governo e se estabeleceu como figura central deste período,
extremamente conturbado. Aqui eu já abro um outro parêntese. Nós iremos ver aqui, a partir do contexto histórico, quanto o período ao qual Samuel nasceu e cresceu era um período extremamente complicado, um período tenso, um período com muitas questões internas e externas ao povo de Deus. Continuando, não é por acaso que ele ocupa o mais alto escalão dos homens bíblicos. Sua vida é repleta de acontecimentos extraordinários e passagens marcantes. Foi Samuel que ungiu Saul e Davi, os dois primeiros reis. Ele sucedeu o sacerdócio de Eli, ganhou importantíssimas batalhas contra os filisteus e realizou a turbulenta passagem da era dos juízes para a monarquia. Apesar de todos os grandes feitos, o contexto familiar desse grande herói hebreu é igualmente impactante e possui muitas lições para os nossos dias. O primeiro tópico eu quero destacar com você, nesse primeiro ponto do primeiro tópico, sobre o contexto histórico. Qual é o contexto histórico em que Samuel começou o seu governo, o seu ofício? Primeiro ponto que eu quero destacar com você, que você tem que ter em sua mente. Samuel, ele ascende a liderança após o seu nascimento, após o tempo em que ele mora ali com o profeta, o sacerdote Eli. Ele ascende a sua liderança em um período extremamente instável politicamente. Por quê? Apesar de estar reunido na Terra Prometida, o povo de Israel ainda era uma federação formada por vários blocos étnicos, vários clãs que formavam essa nação de Israel. Mas eles não eram unidos em uma só bandeira, eles não eram unidos em um só povo, no sentido de ser governado pela mesma pessoa, coordenado pela mesma instituição. Não, eles eram separados em blocos, em afinidades, eles se juntavam conforme o interesse pessoal para conquistar povo Y e povo X. Então, esse período era extremamente conturbado, extremamente complexo, e Samuel, ele vem como essa figura de coesão. Ele tem esse papel muito importante de reunir nele tanto os que estavam em Dan, quanto os que estavam em Judá, os que estavam na região dos filhos de Benjamim. Ele fez essa coesão, esse ajuntamento da federação, que só veio se concretizar a partir de Davi. Né? É muito importante a gente ressaltar isso aqui, que apesar de ter sido essa figura de coesão, de ajuntamento, essa consolidação da federação em todas as terras que Deus tinha dado para o povo de Israel, só veio se concretizar na figura de Davi em seu reinado. Então, aqui já cabe essa primeira reflexão. O século X, o século XI a.C., era um período de muitas invasões. É importante a gente frisar também que a região de Israel ela é uma rota comercial antiguíssima. Ali você tem os povos que estão na região do Mar Cáucaso, os povos que estão na Europa, os povos que estão no Egito, os povos que estão no Oriente à direita e os povos que estão também no subcontinente indiano. Todos eles, para se locomoverem de uma região para outra, têm que passar por Israel, têm que passar pelo Oriente Médio. Por isso aquela região era uma região tão disputada, tão desejada, né? E isso ocasionava instabilidade política. Então, desde a morte de Josué, não se tinha essa figura de união que se concretizou na figura de Davi. Outro ponto que eu quero destacar com vocês aqui no contexto histórico do século X e XI a.C., é o assédio constante dos povos vizinhos. Era muito comum você ter nos povos vizinhos ali o assédio de todos os lados. Eram várias etnias, vários clãs que compunham aquela região, né? Não era uma região unânime, não era uma nação só. Eram várias tribos, várias nações, vários clãs que ficavam brigando entre si. Além também tinha os povos nômades que sempre estavam passando e perambulando por aquela região. Então, além dos problemas internos, dessa ausência de coesão federativa, você tinha um outro problema também, que eram essas constantes invasões. Você vê durante, por exemplo, uma passagem clássica de Samuel, onde ele grita, né? Tem aquela frase, aquele aforismo extremamente conhecido: até aqui o Senhor nos ajudou.
Ali é a partir de uma vitória de um desses povos. Em uma luta, nós temos lutas icônicas em que Samuel liderou o povo contra os filisteus e, dado essa liderança, o povo de Israel conseguiu se manter como uma nação independente, não se tornou uma nação vassala dos filisteus. Então essa liderança de Samuel, tendo em vista esse aspecto interno e externo, torna-se ainda mais relevante. Outro ponto aqui também no tópico primeiro é sobre o desejo. Agora nós tiramos a lupa da federação do povo de Israel e vamos centralizar nesse núcleo familiar, que é o núcleo da família de Eucana. É uma família muito rica, uma família ao qual nós aprendemos muito. E o primeiro tópico que eu quero evidenciar para vocês aqui é que Eucana era um levita. Ele era da tribo de Levi. Logo, Samuel era também um levita. Ele tinha por direito hereditário o exercício do sacerdote. Ele não usurpou um sacerdócio. Ele era também um dos filhos de Levi e isso lhe gabaritava para o ofício sacerdotal, né? E nós vemos que Deus é perfeito em todos esses planos. Enquanto o povo precisava de uma liderança forte, nesse momento muito tenso, nesse momento de muita dificuldade, Deus levanta em todos os seus beneplácitos uma figura exata, perfeita, com todas as características e preenchendo todos os requisitos para que a liderança de Israel fosse mediante a vontade de Deus e não ferisse nenhum dos seus planos. Então, nesse cenário nós temos um homem, levita, com duas mulheres, uma infértil e uma fértil. Vocês conhecem amplamente a história e eu não vou me ater muito aqui. Cabe a você, são pregações, você tem pregações na internet. Então, tudo que diz respeito a figura da família aqui nesse período, no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, vocês já conhecem muito bem e por uma questão de tempo nós vamos nos adiantar um pouco. O que eu quero evidenciar aqui é a figura de Eucana. Eu acho que para a sua aula é muito rico você trazer a figura de Eucana em evidência. Por quê? Nós temos hoje uma fragilização da masculinidade. É muito comum nós termos essa diminuição da figura do homem, ou homens muito emasculados, homens que perderam essa figura paterna. Então, a figura de Eucana, no meu ponto de vista, e como eu coloquei aqui como evidência, é fantástica para que nós venhamos entender o quanto esse homem, o quanto essa família representa a família segundo a vontade de Deus. Mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todas as suas características negativas, porque eles são humanos, mas nós temos esse homem, um homem que, por princípio, levava seus filhos e ensinava os mesmos filhos de Penina e posteriormente os filhos de Ana, levava anualmente, era obrigação do homem ir até o local de culto, ir até Ramá, era uma obrigação do homem, não era necessário que ele levasse toda a família, porque era um custo alto, se gastava muito nessas viagens, eram viagens em comboio, em família, mas Eucana fazia questão de se investir, de investir na sua família. Ele pegava suas mulheres, pegava os seus filhos e saía em direção a Ramá para lá naquele lugar adorar ao Senhor. Lá naquela região, ele se colocar à disposição de Deus, ensinando os seus filhos tudo o que eles deveriam fazer. E isso já é um primeiro ponto que mostra o quanto esse homem era um bom pai. Uma característica, uma figura paterna muito relevante, porque ele ensinou seus filhos a fé. Ele não deixou que os professores ensinavam, ele não deixou que o pastor ensinasse, ele levava a sua família e lhes ensinava o exercício da fé. Aqui, para os seus alunos, coloque essa necessidade de pais que ensinam o ofício, o exercício da fé aos seus filhos. Pais que pegam os seus filhos e lhes conduzem a orar. Pais que pegam os seus filhos e leem a Bíblia junto com os seus filhos. Mães que se disponibilizam a levar os filhos para o culto. É criança, incomoda? Sim, incomoda, mas é melhor ela aprender desde cedo, estar confortável no ambiente do culto, do que ela crescer sem conhecer a igreja, sem ter intimidade com os bancos da igreja, sem gostar de ir no culto. Então, pai, mãe, professor, traga a memória dos seus alunos. Resgate a memória dos seus alunos, a necessidade deles serem bons pais, pais que ensinam o ofício, o exercício da fé aos seus filhos,
a semelhança de Eucana. Eu falei Ramá, perdão, o local do culto era Siló. Siló, então sinalize aí, é Siló, viu? Eles iam a Siló para realizar esse culto anual, essa prestação de culto anual. Um outro ponto aqui que eu quero destacar, andando um pouquinho mais na história de Samuel, é as circunstâncias ao qual ele viveu. Além das circunstâncias, o contexto histórico, é importante nós entendermos o contexto individual ao qual Samuel se desenvolveu e cresceu. Depois de ser deixado lá pela sua mãe, ele foi criado por Eli como um dos sacerdotes, como um filho de Eli. E ali ele teve contato com Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, filhos legítimos, filhos rebentos de Eucana. E é incrível a característica desse homem de não se deixar corromper. Samuel, ele teve todos os motivos pregressos para se corromper e ser só mais um que estava lá disposto a viver segundo as opções carnais, disposto a viver segundo os princípios mundanos, já exercidos tanto por Ofni tanto por Finéias. E outro ponto importante também é que provavelmente Eucana estaria pouco disposto a se envolver na correção do seu filho, né, da sua cria ali, né, do seu pupilo, porque os seus filhos também foram isentos de correção. Nós já vimos isso na lição de Eli, mas é importantíssimo, nós vemos que esse homem não se corrompeu. Era uma época, tanto política quanto espiritual, extremamente instável. E a principal instituição, aquela que deveria ser a âncora de estabilidade, ela estava totalmente corrompida. Esse é um detalhe importante de nós frisarmos. A corrupção existente no templo evidenciava a corrupção e a instabilidade existente na nação. Era o reflexo da nação, o templo, a instituição do templo, o ofício sacerdotal. É muito triste nós observarmos a vida de Eli, a vida dos seus filhos e o quanto as consequências foram terríveis, tanto para os seus filhos quanto para a sua posteridade. Após a morte de Eli e seus filhos, Samuel se despontou como grande líder. Isso nos evidencia um caráter, porque ele era amado por todos de Israel. Ele exercia uma função extremamente perigosa e complicada. Ele era um juiz, ele estava ali para lidar com causas. Era comum alguém se aborrecer e não concordar com a decisão de Samuel, mas nós vemos que o povo amava. Olha só, alguns textos que eu destaquei aqui sobre essa relação entre Samuel e o povo. 1 Samuel 7,15 diz assim, todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Ele era uma figura unânime. A morte de Samuel, relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 15, mostra que ele era uma figura que cativava, que trazia empatia. As pessoas amavam Samuel, tinha ele como essa grande figura paterna, o pai de Israel. Um outro texto que nós vemos também é a partir da eleição de Saul. Ninguém foi contra, porque era uma figura posta pela própria alcunha, ou pelo próprio desejo de Samuel. Então, é importante, nós vemos essa característica nesse homem, um líder amado. Samuel e o seu chamado. Samuel, ele era uma figura que tinha se consolidado agora como sacerdote, como um grande líder e como profeta. Olha só o texto que nós temos no último parágrafo da página 41, que diz assim, e todo Israel, desde Dan a Berseba ao sul, sabia que havia Deus confirmado como profeta Samuel. Samuel, ele foi confirmado como profeta não segundo a vontade humana ou segundo os quereres humanos, mas Samuel foi confirmado e tarimbado, e o povo sabia disso a partir da vontade do próprio Deus. A aplicação do texto que eu quero deixar com vocês é a seguinte: Samuel foi semelhante a uma bela flor que nasceu em meio a um pântano. Alguns afirmam categoricamente que somos produto do meio ao qual crescemos. Nessa perspectiva, Samuel destrói toda essa narrativa,
pois mesmo tendo todos os motivos e exemplos possíveis para viver uma vida dissoluta, manteve sua pureza conservada. Seus filhos estão recebendo os princípios necessários para sobreviver diante das propostas do mundo? O professor destaca isso bem grande na sua sala de aula. Se os filhos dos seus alunos, os seus próprios filhos, estão preparados, estão sustentados na palavra de Deus o suficiente para que eles não venham se corromper nas vontades mundanas. O terceiro e último ponto que eu quero destacar com vocês é sobre a paternidade de Israel. Nós não temos nenhum relato sobre quem foi a mulher de Israel, nós temos relatos sobre os dois filhos, dando somente o nome dos dois filhos de Israel, né? Tanto Joel quanto Abiás, que eram os dois filhos de Israel, e é muito nebuloso toda essa configuração familiar de Samuel. No entanto, o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel nos traz um acontecimento que nos conduz à reflexão. Olha só, diz assim, vamos voltar lá, vamos ler esse texto, diz assim, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abiás. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se para falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Queridos, é muito importante nós entendermos alguns princípios deixados aqui. Existe um certo equívoco, um exagero no texto, nas pessoas que colocam a nação de Israel unicamente como perversa, por desejar um rei. O erro de Israel foi desejar um rei. Não, isso já era previsto no livro do Deuteronômio. Moisés já deixou Deus deixou através da vida de Moisés os vetores aos quais o rei deveria se comportar. Então já era esperado, já era profetizado através da vida de Moisés a ascensão dessa figura monárquica, essa figura de rei. Todavia, ainda não era chegado o tempo, essa figura era Davi. E o que ocasionou esse furor do povo de não querer se submeter ao juízo da geração de Samuel foi que os filhos de Samuel, eles eram homens perversos. Isso é muito triste, porque nós vemos esse líder tão icônico, tão relevante, tão transformador, que impactou a história, tendo filhos que não andaram em seus caminhos. Pai, mãe, você tem que trazer à memória, nesse momento da aula, nesse final da aula, dos seus alunos, a necessidade deles manterem em constante oração a vida de cada um dos seus filhos. Manterem oração, colocar na presença do Senhor. Pois apesar de ser um bom homem, ser um homem muito amado, Samuel falhou como pai. Nós não sabemos o ponto e muito menos sabemos as circunstâncias, mas sabemos sim que os filhos de Samuel não andaram no caminho trilhado pelo próprio Samuel. Vamos à conclusão do texto, diz assim, somos homens e mulheres suscetíveis ao erro, somos igualmente imaculados pelo pecado, porém, com Samuel aprendemos o peso do exemplo de um pai e de uma mãe. Notamos a responsabilidade de sermos pais e filhos dignos do chamado direcionados a nós. Tiramos a conclusão da responsabilidade de passarmos aos nossos filhos a necessidade urgente de nos mantermos santos em um mundo corrompido. Traga nesse momento da aula uma reflexão, os seus alunos a reflexão sobre como eles têm impactado não só os seus filhos genéticos, né, a sua herança, os seus filhos de sangue, mas como eles têm impactado, qual tem sido o exemplo deles para os seus filhos espirituais. Traga à memória dos seus alunos, nesse momento, uma reflexão sobre a necessidade de termos uma conduta ilibada e orarmos a todo momento para que Deus não venha afastar a sua boa mão sobre a nossa prole. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha enriquecer a sua aula. Esperamos você aqui na próxima semana. Fique com Deus.